Fala galera, tudo bem com vocês? O Campeonato Brasileiro começa aí no próximo domingo, né? Bom, pelo menos para alguns times, pro meu só dia 12. Resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês o que eu espero da tabela do Brasileirão 2020. Claro, né, gente? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro não tem como prever, é um campeonato extenso, a gente tá aí num pós-pandemia, uma situação que nunca antes foi vista, os jogadores estão há mais de 4 meses sem ritmo de jogo. Então, se o Campeonato Brasileiro já era um campeonato, digamos, imprevisível, que ao longo dele muitas coisas podem acontecer, acredito que nesse momento pós-pandemia a tendência é ainda maior, de ser ainda mais imprevisível, e é um campeonato muito disputado. Mas eu resolvi fazer esse vídeo pra gente trocar aí umas figurinhas. Quero saber também a opinião de vocês, então deixa nos comentários quando acabarem de assistir. Não esquece de se inscrever no canal, mandar esse vídeo para os seus amigos, compartilhar no grupo do WhatsApp, curtir e seguir lá no Instagram também. Então vamos lá! Espero que no final do campeonato eu não viralize que nem a Ana Thaís Matos, né? Que as pessoas são muito injustas compartilhando um tweet dela que fala no início de 2019 que o Cruzeiro seria um forte candidato a título. Gente, deixem de ser hipócritas, vocês só querem falar mal. O Cruzeiro era sim um bom time que entrou em crise ao longo do ano e acabou sendo rebaixado. Aí, mas tudo vocês querem criticar. Mas enfim, eu não vou ficar falando muito também, porque pra defender a Ana Thaís Matos, eu me empolgo. Inclusive, já aproveito pra pegar esse gancho e começar falando do meu time. Se não sair logo SA, se não acertar as questões salariais, o Botafogo vai brigar para não ser rebaixado. Eu não acho que o Botafogo tem chance de ser campeão, como eu enxergava o Cruzeiro também no início de 2019, mas é um bom time, acredito que vai brigar ali do meio da tabela para cima, mas isso se acertar as questões salariais, se acertar tudo isso de penhoras, de dívidas e etc. Se não, filho, é brigar para não cair. Vamos começar então organizando essa tabela de cima para baixo. Eu acredito que os times que vão disputar títulos são os times com melhores elencos. Não tem jeito, o Campeonato Brasileiro vence quem tem o melhor elenco. É um campeonato extenso, vai rodar muito, tem times que estão disputando outros campeonatos paralelamente, então tem que ter elenco bom. Meus palpites ali para cima são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, de repente. Flamengo teve a saída do Jorge Jesus, né? E eu já cansei de falar aqui no Instagram, eu acho que o Flamengo só foi campeão de brasileiros de Libertadores por conta do Jorge Jesus. E não adianta vir falar, vai vir o Domenech, auxiliar do Pepe Guardiola. Irmão, auxiliar não é o Pepe, tá? Pra começar, nunca viu o trabalho do cara e quer ficar metendo essa. Me poupa, né? E outra coisa, ele já deu entrevista falando que ele respeita muito o Jorge Jesus, mas que ele vai trabalhar do jeito dele. Não acho que o Flamengo vai ser campeão, me recuso a botar em primeiro lugar. Não é nem por causa de clubismo não, tá, galera? É porque realmente, enfim, não vai ser campeão. Espero, inclusive, que o Flamengo não queime minha língua. O Palmeiras nem tem um futebol tão exuberante assim, mas tem um elenco bom, né? Tem um elenco vasto. Era bem dependente do Dudu, mas a gente também tem diversas outras peças pra repor ali, só não sei se elas vão corresponder à altura, né? A gente tem o William, que voltou de lesão, voltou a ser titular, tem a chegada do Rony, ainda tem Gustavo Scarpa, Zé Rafael, enfim, as opções são muitas, mas como eu falei, eu não sei se vão corresponder à altura, né? E eu acho sim que o Palmeiras era muito dependente do Dudu, mas acredito que vai ficar lá por cima também. O Galo, além de ter um bom time, ele tem o Sampaoli, né? Que tá fazendo esse time jogar muito bem, então com certeza vai ficar lá em cima também. Acho ótimo falar com certeza, né? Porque não dá pra ter certeza de nada. Mas enfim, minha opinião, eu acho que o Galo vai ficar lá em cima. Cara, tem o São Paulo também, que apesar da eliminação precoce no Campeonato Paulista, é um bom time, tem jogado um bom futebol, tem um bom elenco. Então, botaria mais pra parte de cima da tabela também. O Grêmio tem um bom time, só que o Grêmio ele sempre vai longe nas competições paralelas, né? Por exemplo, Libertadores. Então costuma focar mais nesses campeonatos, deixando um pouco o Brasileirão, não de lado, mas enfim, foca mais na Libertadores. Acaba poupando o time no Brasileirão, então não acredito que o Grêmio vai disputar título, mas vai ficar na parte de cima da tabela. Então já falei aí de Flamengo, Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Galo. Vou botar de campeão Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro vai ser minha aposta para 2020. Eles estão montando um time para ser campeão. São Paulo fez um excelente trabalho no Santos no ano passado. Deu trabalho sim pro Flamengo. O time acabou em segundo lugar. O Atlético Mineiro não tem problemas financeiros, né? Como é o caso do Santos. Eles estão montando aí um time, um elenco forte. O Keno, que veio da Arábia. Guilherme Arana, que veio do Sevilha. O Alan, que fez um ótimo ano pelo Fluminense, foi inclusive convocado para a seleção olímpica. Marrone, que é uma promessa do Vasco, saiu praticamente de graça. Então tá aí, minha aposta pro campeão de 2020, Atlético Mineiro. Pode botar aí, editor, primeiro lugar na tabela. Aí depois, em segundo lugar, tá bom, vou botar o Flamengo. Em terceiro eu boto Palmeiras. Quarto e quinto, São Paulo e Grêmio. Então vai ficar assim minha tabela. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Agora vamos ali para os pré-libertadores, meio de tabela. Nesse bololô, acredito que fiquem times como Corinthians, Atlético Paranaense, o próprio Botafogo, Fluminense, Bahia, Fortaleza, Santos, Inter. A gente tem o Bragantino aí que injetou um dinheiro para essa Série A, então acredito que também vai ficar de meio de tabela para cima. Não sei. Eu vou colocar em sexto lugar o Corinthians. O Thiago Nunes vem fazendo um excelente trabalho. Veio numa crescente aí no Campeonato Paulista. E o Corinthians já foi eliminado da Libertadores, né? Então ele vai poder focar bem no Campeonato Brasileiro. Então meu sexto lugar fica com o Corinthians. Eu vou colocar o Internacional em sétimo. O Inter ele vai focar na Libertadores, indo longe, pode ter que acabar poupando jogadores pro Brasileiro. Tem até um time bom, mas não tem um elenco forte. Então não acredito que fique lá nas cabeças de G4, 5 pra cima não. Vou botar o Inter em sétimo. Eu vou colocar o Botafogo em oitavo, mas eu quero deixar bem claro que isso só vai acontecer se sair a SA. Não adianta, já falei, se não resolver essas questões salariais, é brigar para não cair. Então, saindo a SA, que tá certa para sair aí pros próximos meses, a gente só não sabe quando. E se não sair, eu não tenho nenhuma esperança com o Botafogo nos próximos anos, né? Nem nesse Campeonato Brasileiro. Rindo de nervoso, né? Mas é isso, Botafogo em oitavo, caso SA saia logo no início do Campeonato Brasileiro. Daí pra baixo, eu acho que pode dar uma misturada boa entre Fluminense, Atlético Paranaense, Bahia, Fortaleza, Santos. O Atlético Paranaense, apesar de ter perdido muita gente, é difícil ganhar dos caras lá no tapetinho, né? Então vou botar em nono. O Bahia tem uma boa estrutura, tem um bom time, paga salário em dia. Mas não sei, teve a oportunidade de ganhar a Copa do Nordeste, perdeu 2 jogos seguidos pro Ceará, que tem um time muito mais fraco. Então a gente percebe ali que na hora do vamos ver, não sei se o Bahia vai corresponder à altura. Tudo bem que o Campeonato Brasileiro é extenso, né? É um campeonato longo, de pontos corridos. Mas eu vou botar o Bahia em décimo. Aí eu fiquei meio em dúvida entre Fluminense e Fortaleza, porque o Fluminense acertou os salários, vamos ver se vai permanecer, né? Já o Fortaleza já vem com um bom time, com o Rogério Ceni fazendo um bom trabalho. Mas acho que nesse caso a camisa pode acabar pesando. Então eu escolhi botar Fluminense em 11º e Fortaleza em 12º. O Bragantino eu fiquei até também meio pensativa de botar ele tão assim pra baixo, né, em 13º, por conta de ter injetado tanto dinheiro, ter se preparado pra essa Série A. Mas é isso, Bragantino em 13º. E o Santos, cara, tá vivendo uma crise absurda lá. A gente sabe que isso faz total diferença. A gente teve o exemplo do Cruzeiro aí em 2019. Digo mais, abre o olho em Santos, pra não ser um Cruzeiro de 2020. Por isso, 14º lugar pro Santos. Ceará e Vasco. Acredito que esses dois times vão ficar naquela zona morta ali, logo acima do rebaixamento. Acredito que podem passar algumas rodadas na zona, mas que acabam se livrando. São times que têm 2 torcidas que, né, na hora do vamos ver, comparecem, abraçam um time. Só que a gente não vai poder contar com esse fator no Brasileiro de 2020, né? Apesar do Ceará ter eliminado o Fortaleza e ter sido campeão da Copa do Nordeste em cima do Bahia, o Campeonato Brasileiro é outra história. Tô ficando até repetitiva, né? Já falei isso aqui no vídeo várias vezes. É um campeonato longo, é um campeonato disputado. E eu acho que o Ceará não tem condições de se manter bem pra ficar lá pra cima nesse campeonato, não. Pelo menos eu escolhi botar o Ceará na frente do Vasco. Então, o Ceará em 15º e Vasco em 16º. E os potenciais rebaixados? Sport, Goiás, Coritiba e Atlético Goianiense, que eu vou botar nessa ordem mesmo. Lembrando, galera, mais uma vez, que isso aqui não é uma verdade absoluta, né? É a minha opinião. Eu acho que muita coisa pode acontecer num campeonato tão longo, mas nesse campeonato brasileiro eu acredito
que se tiver aí algumas alterações, vai ser nos blocos, né? O bloco lá de cima, o bloco do meio de tabela e o bloco da zona de rebaixamento, os times podem mudar ali entre si, mas não acredito que a gente possa ver aí um Coritiba disputando uma vaga na Libertadores, um Inter lutando para não cair. Então acredito que se tiver alguma mudança assim, vai ser entre os próprios integrantes dos blocos e não uma coisa muito drástica. Então, pegando uma cola aqui, minha tabela ficou. Diretor, ó. Editor, bota aqui do lado, vai montando tabelinha para eles acompanharem. Galo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Corinthians, Inter, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, Fortaleza, Bragantino, Santos, Ceará, Vasco, Sport, Goiás e Coritiba. Gente, eu tava assistindo o vídeo pra mandar pro editor e eu percebi que eu esqueci de falar do Atlético Goianiense. Não é o Coritiba o último não, tá? Pode acrescentar o Atlético Goianiense aí. E aí? O que vocês acharam? Viajei muito? Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários. E lembrando de fazer aquele combo de sempre, né, galera? Curtir, comentar, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilhar com seus amigos e seguir lá no Instagram. Tô esperando a opinião de vocês aqui embaixo, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.